primeira parte, e hoje, meus irmãos, com o material impresso, nós vamos fazer uma recapitulação breve e a conclusão, então, do texto. O ponto 1, o batismo do Espírito Santo à luz do Novo Testamento. E aí, tem uma pergunta no subponto 1, o que é o batismo com o Espírito Santo? Nós já estudamos aqui que não se pode confundir batismo com o Espírito Santo com o selo do Espírito Santo. Vamos ler isso de novo, então, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo de número 1, e vamos fazer a leitura onde o texto fala sobre o selo. É o versículo 13 e também o 14. Então, Efésios 1, 13 e 14. Vamos ler juntos? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Amém? Isto já está bem claro, né? No momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Portanto, o Espírito Santo como selo, ele é a garantia de nossa salvação e não está relacionado com o batismo com o Espírito Santo, de modo que todo crente salvo em Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Todo crente salvo é selado com o Espírito Santo. Agora, em relação ao batismo com o Espírito Santo, nós temos a promessa e também temos o cumprimento dela. Vamos ler então de novo, outra vez, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, onde nós vamos ler a promessa. Ela está primeiro no versículo de número 4 e depois no versículo de número 8. Atos 1, 4 e 8. Verso de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse ele, de mim ouvistes. e o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Efésios 1, 13 e 14 diz que o Espírito Santo aqui é o selo da nossa salvação. E Atos 1, 4 e 8 nos fala que o Espírito Santo ele é poder ou é virtude. Na verdade, então, aqui o Espírito Santo, o batismo é revestimento de poder.
Essas são as duas distinções que precisam ficar bem claras para todos nós. Todo o crente salvo tem o Espírito Santo. Ele é o selo, é a garantia, é o penhor da nossa salvação. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que acontece ou na regeneração ou depois dela. No caso dos discípulos ou os apóstolos, o batismo com o Espírito Santo deles aconteceu no dia da regeneração ou depois dela? Ao mesmo dia? Batismo com o Espírito Santo depois, porque eles já tinham o Espírito Santo e receberam revestimento de poder depois de um período de oração de cerca de 10 dias, não é isso? Mas lá na casa de Cornélio, que nós já lemos aqui, o batismo com o Espírito Santo aconteceu simultaneamente à regeneração, porque enquanto Pedro ministrava a palavra e os que estavam na casa de Cornélio recebiam a palavra, ao mesmo tempo foram batizados com Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo pode acontecer simultâneo à conversão ou pode acontecer após a conversão. Hein, pastor? Essa situação aí de Cornélio aí quebra aquela teoria de que para ser batizado no Espírito tem que ser batizado nas águas. Exato. O batismo das águas, irmãos, ele não está relacionado nem com a regeneração e nem com o batismo com o Espírito Santo. O batismo das águas não se relaciona com o selo e nem com o revestimento de poder. O batismo das águas é uma ordenança do Senhor Jesus. Na verdade, a igreja evangélica reconhece duas ordenanças. Quais são? O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Essas são duas ordenanças. E o batismo nas águas não está relacionado ao revestimento de poder. Agora, claro, que todo aquele crente salvo, revestido de poder, ele vai obedecer a ordenança e vai descer as águas do batismo. Mas não há necessidade de ser batizado nas águas primeiro, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Há vários, inúmeros relatos de cristãos no mundo todo que no dia da sua conversão recebem também o batismo com o Espírito Santo e só depois batizam nas águas. E há outros relatos de pessoas que são agraciadas com o revestimento de poder no dia do batismo. Foi o caso da Celina de Albuquerque, né? Lá no segundo a história, né? Isso. E também existem cristãos que são autênticos servos de Deus, genuínos filhos de Deus, que têm o selo da salvação, mas nunca experimentaram o revestimento de poder e partem para a eternidade com os nomes escritos no livro da vida sem experimentar o revestimento de poder. O revestimento de poder, portanto, não se relaciona à salvação. O revestimento de poder capacita o crente para servir melhor o reino de Deus. Entenderam isso, irmãos? Amém? Então esse é o ponto 1, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, promessa feita pelo Pai, cumprida no dia do Pentecostes. Aí vamos adiante, irmãos. Bem, para esclarecer aqui um ponto, versículo 4 e 8, vamos ler de novo? Volta lá, versículo 4.
Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? A descida do Espírito Santo. E o versículo 8, de novo: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E no capítulo 2, tem aí, tudo bem, vamos para o capítulo 2. Versículo 4. Estavam eles todos reunidos no mesmo lugar, e todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, amados, aqui nós temos de um lado a promessa e de outro lado o cumprimento da promessa. Então, não se pode desassociar a promessa do batismo com o Espírito Santo com o evento acontecido no dia de Pentecostes. Amém? Ou pode desassociar? São coisas diferentes? Não. Eu estou colocando isso porque uma das questões aqui do artigo é essa. Pode desassociar a promessa feita pelo Pai com o cumprimento do dia do Pentecostes? Não. Elas estão ligadas intrinsecamente. Muito bem, vamos adiante. No material do artigo, nós temos no ponto 2, uma promessa de Deus, já vimos. Subponto 3, a experiência do dia do Pentecostes, vimos também isso no nosso encontro passado. E agora vamos então às línguas, propósito e natureza. Vamos ao livro de Atos de novo, aqui está já projetado. Todos foram cheios do Espírito Santo e Passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, qual é o sinal aqui, irmãos? A evidência. Falar noutras línguas. Essa é a evidência. A chamada evidência inicial. Falar noutras línguas. Esse termo, falar noutras línguas, a partir do século XIX, como já vimos aqui, adotou-se o termo grego, qual que era? Glossolalia, né? Glosso de língua, lalia modo de falar. Então, a esse sinal, essa evidência, esse fenômeno de falar noutras línguas, a partir do século XIX, passou a ser usado o termo glossolalia. Isso está explicado aqui no artigo e nós já vimos na quarta-feira retrasada. Agora vamos ao propósito. Vou pedir para um dos irmãos ficar em pé, por favor, e ler. Qual é o propósito das línguas ou das outras línguas? Quem lê, por favor? Bem alto. Propósito. As línguas do Pentecostes aparecem no Novo Testamento como um sinal que veio para ficar até a vinda de Jesus. A manifestação do vento e do fogo foi única, mas as línguas se repetem. Aconteceu na casa de Cornélio exatamente como no Pentecostes, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E em Éfeso, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. As línguas são um sinal para os incrédulos, para chamar-lhe a atenção de que algo sobrenatural está acontecendo. É esse o entendimento do apóstolo Paulo. Foi exatamente isso que aconteceu em Pentecostes, que ajuntou uma multidão.
de modo que o propósito das línguas é para a adoração a Deus e não para a pregação, pois nelas Deus era engrandecido. Amém? Amém. Então vamos lá. Por que ou para que o cristão recebe a graça de falar noutras línguas? Vamos ler o texto, 1 Coríntios 13, está projetado aí, versículo 8, 9 e 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto fala não propriamente do propósito. Fala de quê? O que os irmãos acham? Vamos voltar lá? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O texto diz: hoje nós conhecemos em parte. Conhecemos a Deus em parte, temos acesso às bênçãos espirituais celestiais em parte, temos espiritualidade parcial. E o que faz, o que está inserido nesse contexto? Volta lá de novo, versículo 8. O que é em parte? Profecias é em parte. O que mais que é em parte? Línguas, ciência. O que mais? Profecia de novo, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, as profecias, as línguas e a ciência desaparecerá. Quando? Quando vier o que é perfeito. Quem é? Jesus. Então, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que enquanto Cristo Jesus não voltar, as profecias, as línguas, a ciência estão disponíveis à igreja. Amém? É isso que o texto está dizendo. As línguas vieram para ficar. Elas são permanentes. Enquanto houver igreja, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Cristo Jesus não voltar, os dons espirituais estarão disponíveis. Mas quando o Senhor voltar, então nenhum dom mais será necessário, porque o perfeito vai chegar. Amém? Amém. Pastor, isso rebate a dos sensacionalistas, né? Sim. Diz que acabou só na igreja primitiva. Nós vamos, o pastor Dias está lembrando aqui que a teoria do sensacionismo, que diz que as línguas estranhas eram um sinal só para o primeiro século, só para a igreja primitiva, e enquanto o texto de Paulo diz que não, e daqui a pouco nós vamos voltar nele, né, que é o ponto 3 aqui do artigo. Então, nós temos essa primeira informação. Vamos à próxima, que é 1 Coríntios 14, e o versículo 22. 1 Coríntios 14, verso 22. Olha o que diz aí Paulo sobre então o propósito. Propósito das línguas. O que diz aí? De sorte E as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vamos ler de novo, bem devagar. Sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis.
Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que o propósito das línguas estranhas, como que você vai entender isso? Não é um sinal para os fiéis, mas para os infiéis. E aí os cristãos confundem muito isso, ou não conseguem entender. Línguas, sinal para o infiel. Profecias, sinal para quem? Fiéis. Então as línguas é um sinal para quem está fora. E as profecias é um sinal para quem está dentro. Como entender isso então? Parece que há contradição. O apóstolo Paulo disse: olha, se entrar na igreja um indulto e todo mundo estiver falando línguas estranhas, do que vai servir? Vamos ler esse texto? Vamos ficar com essa informação por enquanto. Vamos lá em 1 Coríntios 14, versículo 13. A partir do verso 13. O que diz aí? Vamos ler? Por isso, o que fala em língua desconhecida, verso 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E o verso 15, que farei, pois, Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. e o 16, para encerrar. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, onde há o teu lugar de outro, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Então, como vamos explicar isso? Paulo disse: de que adianta você ficar falando línguas estranhas na igreja, se ninguém entende? E como que o indouto, o ouvinte, vai dizer amém daquilo que ele não sabe o que é? É por isso que o comentarista aqui, no caso o pastor Ezequiel Soares, autor do artigo, ele diz: as línguas não são para pregação. Que é muito comum hoje, né? No meio pentecostal, rajada de línguas estranhas. E aí? Edificou quem? Paulo disse: quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas não edifica o outro. Por isso ele disse no verso 13, aqui no capítulo 14, ele disse: quem fala línguas estranhas, peça a Deus que lhe dê a interpretação. Então vamos lá, devagar, para não confundir. Que línguas estranhas é essa que Paulo está falando? Vamos perguntar aqui, a diferença, tá? Mas tem uma diferença. Tem as línguas estranhas como evidência do batismo, e tem a língua estranha como dom. São duas coisas diferentes. A língua estranha, ou a língua desconhecida, como evidência do batismo com o Espírito Santo, e as línguas estranhas como dom. No caso aqui, essa língua estranha como dom é chamada de variedade de línguas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Quem tem o dom de variedade de línguas deve orar para pedir o dom de interpretação também, porque o batismo com o Espírito Santo, na maioria das vezes você não terá interpretação, porque o batismo com o Espírito Santo é uma adoração a Deus, um louvor a Deus. No caso do Pentecostes, que nós já lemos aqui, Atos 12, quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, quem estava do lado de fora, nós contamos aqui cerca de 17 nações, todos eles ouviram nas suas próprias línguas aqueles irmãos batizados fazer o quê? Glorificar e magnificar o nome de Deus. Portanto, as línguas nesse momento serviu de sinal para os infiéis, para os que estavam lá de fora. Sim ou não? Porque eles ouviram na sua própria língua Deus sendo exaltado, Deus sendo glorificado. E é nesse sentido então que Paulo está dizendo que as línguas servem de sinal, de evidência da presença de Deus entre nós. Mas a profecia, ela tende a edificar a todos. Bem, de modo que a orientação bíblica é de que no culto nós temos duas manifestações. Eu vou de novo destacar aqui: a evidência do batismo com o Espírito Santo. Haverá interpretação das línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo? Não. Normalmente não. Deus pode usar e trazer alguma interpretação? Pode ou não pode? Pode, Deus pode. Mas normalmente, quem ora em línguas estranhas como evidência, do batismo, ou quem está sendo renovado do batismo com o Espírito Santo, normalmente não haverá interpretação. E Paulo disse: olha, você está glorificando a Deus em línguas, o teu espírito ora bem, o teu espírito adora bem, está tudo certo. Mas só se edifica a si mesmo. Agora, o dom, ele requer a interpretação. Então, às vezes, no culto, alguém está falando línguas estranhas, você precisa discernir se aquelas línguas estranhas é o renovo no batismo com o Espírito Santo daquela pessoa, então vai haver interpretação. E quase sempre, irmãos, o renovo, não é uma regra, mas quase sempre o renovo é uma repetição, por isso diz renovo, é uma repetição daquilo que já aconteceu, é aquela mesma língua, quase sempre as mesmas frases. Já perceberam isso? Quando a pessoa é renovada no Espírito Santo, parece que ela está repetindo aquilo que fala costumeiramente, às vezes, que é renovado. Então isso não é heresia, não é carnalidade, é apenas a pessoa sendo renovada. Amém? Entenderam isso? Às vezes as pessoas perguntam: mas eu vejo o irmão, ele fala sempre, parece que é a mesma coisa toda vez, é porque ele está sendo renovado, é a evidência dele, da comunhão dele com Deus, do batismo do Espírito Santo dele, do selo, aliás, do revestimento de poder que ele recebeu. É ele Deus. Agora aqui não. Quando é variedade de línguas, quando a pessoa fala, toda vez a língua é diferente, toda vez é diferente, então ela tem que começar a orar e pedir a Deus interpretação, porque tem dom de variedade de línguas e tem uma mensagem ali. Estão entendendo isso, irmãos? Amém?
Esse é o entendimento pentecostal, é isso que nós temos aqui no artigo assinado pelo pastor Ezequiel Soares, é o que está na nossa declaração de fé e os ensinos da nossa teologia bíblico-pentecostal. E para nós os pentecostais, como já afirmei, não adianta ensinar que o revestimento de poder é uma paz interior, é uma alegria indivisível, um momento de êxtase espiritual. Não é. O batismo do Espírito Santo, a evidência é falar línguas estranhas. E a uma certa vez, alguém questionou, mas e a pessoa, e o mudo? E aí, como é que o mundo vai ser batizado no Espírito Santo se eles não falam? E a evidência é falar línguas estranhas. Nos registros da história da igreja, todos os mudos batizados com o Espírito Santo falaram línguas estranhas. E quando são renovados, falam línguas estranhas. Porque é evidência. Não há nenhum registro na história do pentecostalismo de um mudo que não tenha falado línguas estranhas ao ser batizado. Essa é obra do Espírito Santo. E não há o que questionar. Os que questionam fazem porque não creem, o fazem porque não aceitam, mas a Bíblia Sagrada nos dá essa garantia. Ok, vamos então sair do propósito e vamos à natureza das línguas. Ponto 3, um outro irmão pode ler. Natureza. No Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, essa passagem mostra que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A fonte das línguas do Pentecostes e das línguas como um dos dons espirituais é a mesma. A diferença está na função de cada uma delas. No primeiro caso, como sinal físico e visível que o crente foi batizado no Espírito Santo, e no segundo, como sinal para os incrédulos. Amém. Vamos ler um texto, irmãos, da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 4 e versículo 5. Vamos ler? O que fala mas o que profetiza edifica a igreja. e o verso 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Todos podem e devem falar em línguas, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo. E aquele que profetiza, ou as profecias, edificam a igreja. Então ele orienta, irmãos, todos podem falar línguas, mas busque o dom da profecia para que a igreja possa ser edificada. Porque aquele que recebe o dom da profecia
E aí há uma interpretação equivocada das palavras de Paulo, que ele diz, né? O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, não é no sentido de ser mais espiritual, de ser mais puro, de ser mais forte, mas no sentido de contribuir melhor para o reino de Deus. O que profetiza edifica a igreja como um todo, e o que fala em línguas edifica a si mesmo. Agora quero ler com os irmãos um outro texto, 1 Coríntios 13, versículo 1, para ver a natureza das línguas. O que diz aí, Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Então, amados, língua dos homens são línguas conhecidas, concorda? Conhecidas ou extintas, mas dos homens. E a língua dos anjos é a língua espiritual, ou a língua desconhecida. Então veja só, lá no dia do Pentecostes, nós podemos perceber que, enquanto eles falavam as línguas estranhas, quem estava lá de fora conseguia entender. Então, para quem estava lá de fora, as línguas eram conhecidas. Já na casa de Cornélio, nós não temos nenhuma identificação de que as línguas estranhas faladas, no caso de Cornélio, eram conhecidas. E o apóstolo Paulo nos dá aqui, no versículo 1, no capítulo 13, uma informação de que as línguas podem ser tanto dos homens quanto dos anjos. Então, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo falando uma língua humana conhecida na terra, porém desconhecida por ele que fala. Porque se eu sei falar inglês, eu começo a falar inglês, então pronto, você não é batizado no Espírito Santo. Mas há centenas de casos registrados, inclusive vou ler para os irmãos o que temos aqui explícito na nossa declaração de fé sobre esse aspecto. Diz assim: isso nos mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida a qual ele não estudou e nem aprendeu, para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro, a fim de revelar o poder de Deus e a sua glória. Amém? E então eu quero enfatizar a questão do dom e da evidência. Pastor, eu presenciei isso lá na congregação que eu era jovem, né? Era uma congregação na beira da praia. Estão ouvindo aí, irmã Priscila, atrás? Dizendo que eu presenciei isso. A minha congregação, quando eu era jovem, adolescente e jovem, era na região de praia, na região de... Como é que a gente chama lá? Não. Veraneio. E tinha muitos estrangeiros. E o presbítero da igreja, que tinha ação pastoral, ele era um pescador analfabeto. E ele estava pregando, semi-analfabeto, né, porque ele lia a Bíblia. Ele estava pregando e de repente ele começou a falar no idioma. A gente achava que era língua estranha. E lá fora tinha um estrangeiro e ele escutou toda a mensagem e aceitou Jesus, porque estava ouvindo o que aquele irmão estava falando. Amém. Isso é fato. E há eles testemunhos também de pregadores. Eu conheço uma história em particular de um pregador que foi ao Japão ministrar para os japoneses com intérprete, e ao saudar a igreja em português, o intérprete traduziu a saudação e leu
a Bíblia Sagrada em português, o intérprete fez a tradução, e quando ele começou a pregar, ele pregava em japonês, fluentemente, sem sotaque, sem nada. A igreja foi impactada. Quando terminou de ministrar a mensagem, fez o apelo, orou pelas pessoas, e terminado então, quando devolveu o microfone ao pastor da igreja, não sabia mais nada em japonês, porque o Espírito Santo realizou uma obra ali, naquele momento. Então essa obra do Espírito Santo, irmãos, ela não pode ser questionada, ela é uma promessa. Elas podem ser línguas conhecidas, podem ser desconhecidas. Amém? Amém. Vamos ao ponto 3 agora, então, nos encaminhar para o encerramento. Continuidade das línguas. Elas cessaram? Elas estão disponíveis? Quem pode ler? Continuidade das línguas. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Cabe ressaltar que essa evidência é inicial, pois conforme declara a nossa confissão de fé, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, e a manifestação dos dons. Essa experiência se repete ao longo da história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio, exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. As línguas, as profecias e a ciência vão cessar por ocasião da vida de Jesus. Assim, o batismo do Espírito Santo veio para ficar. Amém? Amém. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, então, sobre os dons. A evidência, como diz o texto repetidamente, a evidência é inicial, mas é preciso um aprimoramento. Capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre, a partir do versículo 7, sobre a manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então vamos ler o verso seguinte. Porque temos então os dons espirituais, palavra da sabedoria, da ciência, da fé, dons de curar, maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera tudo em todos, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então os dons são entregues, concedidos, outorgados, concedidos conforme Deus quer. Amém? E qual é o propósito? Volta lá no versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Dons espirituais só podem desenvolver aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Agora vamos ao fruto.
que é Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 20. Pode passando, pode ser, são as obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vou deixar projetado aí. O fruto do Espírito evidencia caráter cristão. Dons espirituais estão relacionados à capacidade recebida de alguém para servir a igreja. O dom da sabedoria, o dom da ciência, e aqui está incluso o dom da sabedoria, o dom da ciência, a oratória, a pregação, o ensino, o conhecimento, a sabedoria, enfim. Dons de curar, dons de profecia, de variedade de línguas, etc. Serve para edificar a igreja. E o fruto do Espírito evidencia meu caráter, porque o fruto do Espírito é maneira de ser, maneira de se comportar, características de alguém: alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, envolve cortesia, gentileza, autocontrole, idoneidade, integridade, tudo isso. Quando nós vemos cristãos com comportamento reverso a esse aqui, ele não tem o fruto do Espírito. Ele pode até ser batizado no Espírito Santo, ele teve a evidência inicial, mas não desenvolveu, não continuou. De modo que, eu pergunto aos irmãos, para desenvolver o fruto do Espírito, eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Não. E aí Jesus faz um alerta lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, dizendo o seguinte: que pelo fruto se conhece uma árvore, e que naquele dia do julgamento, muitos vão se apresentar e vão usar os dons espirituais como argumento para ter acesso ao céu. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome operamos muitas maravilhas, em teu nome expulsamos os demônios, curamos os enfermos. E o que lhe dirá o Senhor? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. Então vamos voltar lá agora no verso 20, onde está a lista da iniquidade. Bom, pode voltar no 19. As obras da carne, que são a iniquidade: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, amados, nós somos pentecostais, nós enfatizamos o revestimento de poder, vamos continuar buscando o batismo com o Espírito Santo, o renovo do batismo com o Espírito Santo, vamos continuar buscando os dons espirituais. A igreja necessita ser edificada por meio dos dons, porém, o batismo com o Espírito Santo, como é o revestimento de poder, e os dons espirituais, como são para o serviço da igreja, não salvam a ninguém. Amém? Não salva ninguém e nem é evidência de santidade. Amém, irmãos? Não é evidência de supercrente, não é evidência de alguém que está em plena comunhão com Deus.
Significa dizer que ele teve fé para ser batizado com o Espírito Santo e teve fé para receber dons espirituais. Mas se ele não desenvolveu o fruto do Espírito, por isso que a doutrina do batismo do Espírito Santo salienta toda vez: olha, o falar línguas estranhas é evidência inicial do revestimento de poder. Preciso desenvolver a vida espiritual. Não adianta ser batizado com o Espírito Santo e não produzir fruto, porque é o fruto que nos identifica como cristãos. E essa é uma preocupação que nós devemos ter. Aliás, a igreja evangélica pentecostal, Assembleia de Deus, muitas vezes peca nesse pormenor, porque nós temos a tendência de, entre aspas, endeusar quem tem dom espiritual, colocar pessoas que têm dons espirituais num patamar de santidade muito alto. Usamos expressões muito particulares para identificar essas pessoas: homem de Deus, mulher de Deus, profeta, vaso, né? Canela de fogo, pé de fogo, joelho de fogo, né? Não é isso? E quase que transformam as pessoas que têm dons espirituais em pai de santo e pai de santo. E eles são consultados por certos cristãos que vivem atrás de profecia, atrás de revelação e atrás de cura. É ou não é verdade isso? Na narrativa bíblica, todos os reis da história de Israel, quando tinham algum problema e precisavam de uma revelação de Deus, eles iam para o templo. O único rei que foi atrás de revelação foi Saul, e foi enganado. Deus não respondia a Saul, porque Saul estava afastado, e Saul foi correr atrás. Foi lá na profetisa de Endor, a feiticeira, e lá foi enganado por ela. O rei Ezequias, quando recebeu a carta de Senequeribe com ameaças de invadir Jerusalém, correu ao templo com a carta, colocou a carta no altar de Deus e clamou ao Senhor em oração. E enquanto ele orava, em casa, o profeta Isaías recebeu a revelação. E Deus disse: vai lá e diga para o meu servo que a oração dele foi atendida, e Senequeribe não vai entrar nessa cidade. Bendito seja Deus. Então nós vamos tomar cuidado com isso, irmão. Se Deus quer falar conosco através do dom da profecia, quer se revelar a nós uma mensagem por meio de variedade de línguas e interpretação de línguas, Ele irá fazer. Ele conhece as nossas necessidades, conhece a nossa luta, né? E Ele vai ao nosso encontro. Você quer que Deus fale contigo? Dobre os seus joelhos, ore, busque a presença do Senhor, vá ao culto, vá à igreja, e Deus vai falar. Mas lamentavelmente é costume em muitos lugares ter comportamento, no mínimo antibíblico, de alguns cristãos, de correrem atrás de revelação. É a casa da irmãzinha lá não sei das quantas, é a casa do irmãozinho não sei de quem, né? É a casa da ceguinha, do ceguinho, etc. E aí é um tal de fazer fila, né? Como se fosse um guru. E aí leva-se presentes e oferta. Eu conheci uma família que não tomava decisão nenhuma sem consultar a profetisa deles. Eles moravam aqui em Brasília e a profetisa lá no Rio de Janeiro.
Eles pagavam aluguel da profetisa, água e luz da profetisa, e bancavam faculdade dos filhos da profetisa para ela entregar a profecia para eles. E, lamentavelmente, viviam sempre ludibriados e enganados. A maior profecia, irmãos, já está revelada, é a palavra de Deus. E quando Deus tem algo em particular para tratar com você, Ele certamente vai levantar alguém com os dons espirituais para ir ao seu encontro e levar a mensagem do céu. Então tomemos cuidado com esta busca de revelações e profecias que se tornou comum em nosso meio. O fruto do Espírito, portanto, é a garantia de que o nosso caráter foi forjado. Vamos ao último ponto. Uma promessa para todo aquele que crê. Quem lê, por favor? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O texto fala da individualidade. O derramamento do Espírito Santo foi prometido por Deus no Antigo Testamento e confirmado no dia de Pentecostes, como resultado da obra de Jesus no Calvário. A promessa não se restringe ao período apostólico, mas é extensiva a toda a carne. Isso quer dizer sobre toda a humanidade. O cessacionismo é pós-bíblico, dizia Gray S. Kennedy, numa palestra para uma plateia de teólogos, na maioria cessacionistas. Como Deus vai derramar o seu Espírito para depois desderramar? Chamava a atenção em sua fala da maneira serena e bem à vontade. Seu raciocínio segue o pensamento apostólico. Amém. Vamos ler Atos 2:37. Então, existe uma teoria chamada de cessacionismo. A teoria do cessacionismo ou cessacionista é uma teoria das igrejas ditas tradicionais. Entre eles estão os luteranos, os presbiterianos e os batistas tradicionais. E além dessas igrejas tradicionais, existem os chamados movimentos contraditórios, que também são cessacionistas, como, por exemplo, Igreja Adventista, Igreja Testemunha de Jeová, dos Mormons e etc. Alguns adventistas não são cessacionistas. E aqui, hoje, nós temos as chamadas igrejas renovadas, né? Então, tem Batista renovado, que deixou de ser cessacionista. Tem Presbiteriano renovado, que deixou de ser cessacionista. E até luteranos, mas não existe uma igreja luterana renovada. Existem membros da igreja luterana que acreditam na ação do Espírito Santo. E mais recentemente, nós temos na Igreja Católica um movimento chamado Renovação Carismática, que deixou de ser cessacionista, mas é um movimento carismático em que a manifestação do Espírito Santo não é algo espontâneo, voluntário. Eles ensinam as pessoas a falar em línguas estranhas, né? Tem lá um curso, então, um negócio totalmente carnal. Nada de Espírito Santo. E continuam, depois de falar as línguas estranhas, se prostrando em idolatria diante de Maria. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para testificar de Jesus Cristo. Amém? Então, se alguém experimenta o verdadeiro batismo do Espírito Santo, imediatamente abandona a prática da idolatria.
Vamos ler então Atos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. e recebereis o dom do Espírito Santo, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, Vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos Deus nosso Senhor. amém? Então, qual que é a continuidade das línguas? O texto diz: a promessa diz respeito a vós, que era o grupo que estava ouvindo, certo? A vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa ela é atual, contemporânea, está disponível para a igreja. O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. É o último ponto. A promessa do batismo é para toda a igreja. Quem lê agora para nós encerrarmos então? Quem pode ler? Aí no artigo, os pastores aqui. A promessa do batismo no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras, principalmente nos últimos tempos. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo e sua igreja é a mesma. Estamos ainda na mesma dispensação da graça. A história confirma a extensão dessa verdade. É, portanto, engano pensar que a manifestação do Espírito esteve restrita apenas ao período apostólico. Amém. Vamos recapitular então para encerrar. O batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração. A regeneração acontece no momento em que nós aceitamos a Cristo. Ele ativa o nosso livre-arbítrio e ele nos conduz então ao arrependimento de pecados e nos sela com o Espírito Santo. Amém? É a regeneração. O batismo com o Espírito Santo pode ser simultâneo à regeneração ou depois dela, que é um revestimento de poder que nos é concedido por obra e graça do Senhor Jesus. Esse revestimento de poder nos capacita a servir melhor ao reino de Deus. Como obra do Espírito Santo, além do batismo, nós temos os dons espirituais e o fruto do Espírito. Os dons também são para servir a igreja, e o fruto do Espírito é o desenvolvimento de nosso caráter cristão. A Escritura nos ensina a ter uma vida de equilíbrio, uma vida de harmonia. Eu devo tanto buscar os dons espirituais como desenvolver o fruto do Espírito. Há um ditado teológico que diz que quando alguém se inclina demais para a essa espiritualidade desprovida do fruto do Espírito, então ele caminha por um caminho do fanatismo. E quando alguém se inclina demais à questão teórica, ele se inclina para o caminho do legalismo. Então nós vamos ter de um lado cristãos fanáticos e de outro lado cristãos teóricos. Ambos estão no extremo. Nós precisamos conciliar a prática ou a teoria com a prática, o conhecimento com a experiência.
nós precisamos ao mesmo tempo evidenciar dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito. Amém? E assim nós seremos então cristãos maduros, alcançaremos a estatura espiritual que o Senhor quer que tenhamos. Tem o fruto do Espírito e também tem dons espirituais para servir a igreja. E por isso o apóstolo também vai dizer que na igreja nós não podemos desprezar as profecias, não podemos extinguir o Espírito, nós precisamos dar lugar à ação do Espírito. E o Espírito Santo de Deus fala conosco conforme Ele quer. Amém? E onde Ele quiser. Minha esposa já comentou aqui no culto, nesse processo da quimioterapia, nós estávamos lá no HFA, aguardando ser atendidos, e de repente uma senhora saiu de dentro da clínica e veio ao encontro da minha esposa, sem a conhecer, e Deus revelou a ela: olha, esse tumor que está na sua mama, essa enfermidade, não é para a morte, é para a glória de Deus, infelizmente vai passar pelo processo da quimioterapia, permissão divina, mas Deus tem um processo, tem um propósito maior, que você não está entendendo agora, vai compreender depois. E nós não estamos ali atrás de profecia, nós estamos ali aguardando o atendimento para dar início ao processo de quimioterapia. Isso significa dizer que Deus fala conosco como Ele quer e onde Ele quiser, desde que a nossa vida esteja produzindo o fruto do Espírito. Amém? Deus ainda é o mesmo, não mudou e não mudará. Os dons espirituais estão disponíveis na igreja, o fruto do Espírito é uma realidade para aquele que anda na presença do Senhor, e o batismo com o Espírito Santo também é uma realidade. E a nota de conclusão, vamos ler, diz o seguinte, acompanhem o artigo: o livro de Atos dos Apóstolos não terminou sua narrativa. O leitor pode observar que a narrativa foi cortada bruscamente. Tampouco apresenta o fim do ministério do apóstolo Paulo. Isso revela que a jornada da igreja ainda não terminou. Marcos 16:20 revela que os discípulos partiram por toda parte pregando a palavra de Deus, com os sinais que se seguiram, mas não diz que os apóstolos pararam ou que os sinais cessaram. Essa igreja que começou ali a sua marcha continua ainda hoje sua jornada com os mesmos sinais. Só em Apocalipse é que encontramos o final glorioso dessa caminhada. Amém? Vamos então nos colocar em pé, amados, em nome do Senhor Jesus.